Olá pessoal, sejam bem-vindos a este webinar. Hoje nós estamos aqui com um assunto bem importante também dentro da área da estética, com os novos caminhos que a estética traz como área de atuação, que é a estética na oncologia. Eu sou Isabel Piatti, tenho mais de 22 anos de experiência na área da estética e sou autora de livros dentro desta área e também especialista em pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos e protocolos para o mercado de trabalho da atuação do profissional de estética. De uns tempos para cá, nós estamos percebendo que a atuação da estética tem outras áreas a serem trabalhadas. E nessas áreas são abrangentes e pode trabalhar com interdisciplinaridade. Quem está acompanhando o webinar, vários webinars que nós já estamos apresentando aqui, eu, Isabel, juntamente com a Bonavita, que me convidou para estar aqui, nós estamos apresentando vários bate-papos, onde dentro desses bate-papos nós podemos mostrar a visão da interdisciplinaridade. Estética paliativa e humanizada tende a ser uma especialização que traz um novo olhar, um novo caminho, um novo chamado para aqueles profissionais que se identificam para a atuação dentro desse novo campo. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre estética na oncologia e estou trazendo aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Maria Cristina Figueroa Magalhães, que irá se apresentar para vocês conhecerem um pouco mais da atuação dela e nós darmos sequência ao nosso bate-papo. Então, muito bem, muito obrigada pelo convite, Isabel. Sempre uma honra receber esse convite de vocês, né? Tanto da Bonavita quanto o seu convite. Então, para me apresentar, eu sou médica oncologista clínica. Fiz minha parte da minha formação em São Paulo, tive a oportunidade de ter uma experiência no país durante 2 anos desse curso aí de vida como oncologista, onde eu foquei bastante na área de câncer de mama. Quando eu retornei para a cidade, para Curitiba, eu estava terminando o doutorado em São Paulo, já concluí essa etapa e aqui acaba atuando, visualizando todos os tumores. Ainda a gente não tem uma subespecialização definitiva, no entanto tem um grande foco tanto em câncer de mama quanto em câncer de pulmão. Além disso, também tenho uma professora, onde eu sou responsável pela disciplina de oncologia da Ok, então, novamente agradecemos a sua participação, doutora Maria Cristina. O intuito da Bonavita Dermocosméticos em estar promovendo essa webinar juntamente comigo é para justamente nós podermos ventilar possibilidades de atuação do profissional de estética. E a gente pode perceber que, devido a expectativa de vida das pessoas aumentando, só para ter uma ideia, segundo o IBGE, em 2018, a expectativa de vida de homens era de 72 anos, de mulheres 79 anos, então a gente tem uma média de expectativa de vida ali de 76 anos para essa nova população, e isso faz com que nós nos expomos a muito mais, aumentando essa exposição a muito mais situações que venham a contribuir para a parte do aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. E hoje nós vamos falar especificamente da oncologia. E como a especialização da doutora Maria Cristina é o câncer de mama, só para vocês terem uma ideia, uma noção, estatisticamente falando, também fontes do IBGE, no Brasil, nós vamos ter ali, em 2020, em média, 66.280 casos de câncer de mama. Isso, em 2019, uma média de 59 mil, e em 2017, uma média de 16 mil. Então, a gente tem uma representatividade de incidência de câncer de mama aumentada em até 43%.
Tudo isso, é claro, com exposições excessivas, situações que venham a colaborar com o aparecimento do câncer de mama. Mas o que nos chama a atenção é que essa doença, câncer de mama, que é a doença feminina que mais mata no Brasil e no mundo hoje, tem a ver com a feminilidade, tem a ver com a vaidade, tem a ver com o autoestima da mulher. E com isso, eu gostaria de perguntar aqui para a doutora Maria Cristina o que fez ela, dentro da medicina, escolher a atuação na oncologia. É uma pergunta um tanto difícil para responder, mas vamos tentar. Eu ainda não sei, primeiro, se foi eu que escolhi a oncologia ou a oncologia me escolheu. Não sei se todos sabem, mas a formação dentro da medicina, depois que nós acabamos, encerramos o curso de medicina, a gente tem algumas formas de caminho a seguir. Então, as grandes áreas que nós chamamos são as áreas cirúrgicas, as áreas clínicas. Então, eu decidi por seguir por uma área clínica, onde era um pré-requisito para eu seguir por uma subespecialidade. E até esse momento, a minha ideia era fazer cardiologia. E eu estava seguindo com todas as forças esse caminho. Eu ainda gosto muito de cardiologia, mas quando entrei na residência de clínica médica, eu comecei a ter um contato com o paciente oncológico. E começou a despertar em mim um grande amor por essa especialidade, onde eu tive uma oportunidade incrível de fazer um estágio que foi a mim concedido lá em São Paulo. Eu fiquei um mês nessa, no mundo oncológico do AC Camargo, e foi quando eu disse que a especialidade simplesmente ela vestiu em tudo que eu imaginava da minha vida como médica, principalmente pelo contato com o paciente e pelo cuidado integrado do paciente. Então, você não vê o paciente apenas como um homem, mas vê o paciente de uma forma bastante integrada. Então, por conta disso, eu acabei escolhendo e posso dizer que sou bastante feliz com essa escolha. Bom, essa pergunta foi muito interessante, doutora, porque mostra também a nossa realidade dentro da estética. Eu decido fazer estética e eu tenho uma visão específica da estética. E com isso, com o passar da formação e também conhecendo outras áreas de atuação, outras especialidades dentro da formação de base que eu tenho, eu posso estar me identificando com determinadas áreas de atuação. E a área, esse novo caminho, esse novo olhar, essa especialização que é estética paliativa humanizada, pode ser o despertar de muitos profissionais que optaram em fazer estética e que conseguem enxergar na interdisciplinaridade, digamos assim, a possibilidade de estar trabalhando de uma forma onde entra também a vocação, onde entra também um pouco da doação que o profissional de estética terá no momento do atendimento. E como que é, dentro da oncologia, lidar com esses pacientes? A gente sabe que existem muitas situações de encontrar o paciente desde o diagnóstico da doença, mas também estar atuando com pacientes que se encontram na terminalidade. O emocional de um profissional que atua nessa área, como que fica dentro desse olhar? Eu vejo muito como realmente a palavra que você utilizou, Isabel, é uma vocação. Então, a gente tem que, sim, ter empatia em relação ao próximo, tentar entender a situação que aquela pessoa está passando. No entanto, se a cada paciente que eu vir, eu me deprimir, eu não vou conseguir atuar como profissional. Mas isso eu não sentir empatia pelo próximo, Então, são duas coisas que parecem ser prudentes, porém não é, E, além disso, eu vejo como muito importante também a gente entender que cada um tem a sua história e ter uma doença, que parece ter um selo muito pesado, um fardo muito pesado como câncer, eu, como profissional, posso tornar esse fardo menos pesado e trazer, sim, uma esperança para cada paciente que eu vejo. E outra, bastante importante isso dentro da oncologia e principalmente para o médico,
toda a nossa formação é muito focada na cura do paciente, né? A ideia de que o médico é um super-herói. E, de repente, a gente tem que reconstruir o que é esse super-herói para nós. E a oncologia é sentido. Muitas vezes eu não consigo curar o paciente, mas eu consigo trazer um ensinamento de Hipócrates muito importante, que é consolar o paciente, diminuir o sofrimento dele. E eu acho que se eu encontrar nesses pilares algo bastante sustentado para minha profissão, eu vou ver a beleza da minha profissão, né? Porque se a gente só vê, poxa, paciente terminal, é paciente que de repente eu não consigo reverter a doença, é paciente que tem um tempo de vida que está mais contado, talvez seja mórbido ser oncologista se eu só vir por esse. No entanto, se eu ver a beleza da oncologia no tocar as mãos, né, no dizer eu posso lhe ajudar, no sentir que pequenas ações podem sim se traduzir em grandes acontecimentos, aí sim eu acho que pode seguir adiante com um sorriso no rosto, realmente. Que interessante. Deixa eu só passar um recadinho para todos que estão nos acompanhando. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando os questionamentos aqui, que a gente está respondendo a todos os questionamentos junto a vocês, tá? Então, podem participar juntamente conosco nesse momento, fazendo questionamento, dúvidas que nós estaremos respondendo, certo? Bom, com essa visão que a doutora Maria Cristina colocou a respeito de como lidar na atuação da oncologia, isso também serve para qualquer área de interdisciplinaridade que estará atuando na estética paliativa e humanizada, principalmente uma humanização da estética, onde você precisa sentir o chamado, é lógico, mas também ao mesmo tempo perceber o que o outro está necessitando. Essa empatia, gente, ela se estende ao nutricionista, ao fisioterapeuta, ao esteticista. Toda a equipe interdisciplinar tem que apresentar uma empatia junto ao paciente para que ele possa se sentir acolhido, tá? Para que isso se transforme realmente num aconchego, num conforto, num acolhimento para o paciente. Todos da equipe interdisciplinar têm que transparecer isso no momento do atendimento. Doutora, o impacto na saúde do paciente, principalmente quando ele está no processo de tratamento. Então, ele teve o diagnóstico do câncer, aí ele precisou optar pelos tratamentos, quimioterapia ou radioterapia. Quais são as possíveis alterações de peles que venham a ocorrer como uma intercorrência do tratamento da oncologia? Porque a gente sabe que o tratamento é necessário e existem as intercorrências. Quais seriam as que mais são propensas e o quanto isso acomete o autoestima do paciente? Então, essa é uma pergunta bastante ampla, né, porque a gente tem uma gama de tratamentos possíveis muito, muito ampla, então, a depender do tratamento, isso vai acontecer de forma mais intensa ou menos intensa, mas vamos tentar um raciocínio para que a gente possa entender como acontecem esses eventos adversos, né. Então, grande parte dos tratamentos que são baseados em quimioterapia, a ideia da quimioterapia é matar a célula do crescimento rápido. O que acontece com a quimioterapia? Ela não vai selecionar as células do câncer apenas, ela vai acabar matando células que também que são próprias do nosso organismo. E dentre as células que a gente tem renovação todos os dias, estão as células da pele, né? Então, por isso que é tão comum a gente ter eventos adversos relacionados a reações de pele, e em especial ressecamento da pele, tá? A pele pode ficar mais sensível. Inclusive, o paciente pode utilizar por anos e anos determinado tipo de cosmético ou mesmo um creme, né, comum que ele utiliza. E a partir daquele momento, vai ficar sensível, né, então a pele começar a apresentar reações alérgicas ou até ficar mais hiperemiada devido ao uso do creme que o paciente sempre utilizou. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é uma pele nova. Eu falo para o paciente, a sua pele modifica, a gente tem que tratar essa modificação de uma forma especial, né? Pode surgir também feridinhas como se fossem
espinhas na pele, dependendo do tratamento que o paciente faça. Então, realmente, pode ocorrer o que a gente chama de reação acneiforme. Então, ela pode ser de menor grau ou maior grau, tá? Radioterapia, ela pode trazer com ela também um crescimento da pele, então uma modificação da coloração da pele e toda a espessura da pele, né? Ficar mais espessa, mais fibrosada, né? Então, todas essas alterações de pele, elas podem acontecer, são bastante comuns, desde o racismo, né, até alterações que possam vir associadas à radioterapia. Como que afeta no autoestima do paciente é algo bastante importante da gente falar aqui, porque muitas vezes o paciente começa a apresentar também, em relação ao ressecamento, prurido da pele, que é a coceira, né? E aí isso também afeta não só a autoestima, como também a qualidade de vida do paciente, né? E o que pesa muito hoje dentro da oncologia é a qualidade de vida do paciente, porque dependente do tempo que ele tem que viver com qualidade. Com certeza. Então, aqui a gente pode perceber que essas alterações, elas irão afetar diretamente a identidade ou a imagem pessoal desse paciente, né? E essas intercorrências, elas podem ser de situações agudas a situações crônicas. E o acompanhamento do profissional de estética nesse momento é muito importante, porque ele pode estar atuando desde o diagnóstico desse paciente para que melhore a qualidade da pele junto a procedimentos de dermocosméticos, a procedimentos de determinados aparelhos da eletroterapia que são permitidos em atuações, e ali a gente consegue então ter uma melhora na qualidade de pele, refletindo diretamente também na melhora da autoestima. Uma pergunta, doutora, o impacto sobre a imagem, ela se sobrepõe à saúde ou ela anda em paralelo com a saúde? E esse impacto, ele vai atingir mais mulheres ou ele atinge igualmente mulheres e homens? Bem, o impacto em relação à imagem, aí depende para quem que você está fazendo a pergunta, né? Se muitas vezes é para o paciente, talvez ele vai dizer que algumas vezes se sobrepõe. E em especial, uma questão que eu também não foquei ali na pergunta prévia, é que além da alteração da pele em si, a gente vai ter a alteração dos fâneros também, né? Que seria sobrancelha, cílios, cabelo, que é bastante importante. Essa alteração, ela muitas vezes, que a primeira consulta, quando eu passo para o paciente os efeitos colaterais, eu falei várias coisas, né? Até eu brinco que é a mãe do Carrie Brown, entendeu? Que ela fala blá, 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 e o que fixa na cabeça do paciente e o que vai preocupá-lo, o impacto social que a doença vai trazer. Ou seja, se ele vai perder o cabelo, se vai surgir feridas no rosto que denotem para as pessoas que ele está fazendo algum tratamento. Então, essa questão do impacto social em relação a o quanto é maior, vai depender muito do paciente. Eu vejo que para o paciente isso é bastante carregado, né? É bastante importante para o paciente o quanto ele vai mostrar para a sociedade que ele está em tratamento, tá? A segunda questão é o quanto isso vai alterar o dia a dia do paciente em relação a como ele vai se comportar a tudo isso. A gente cada vez mais vê, quanto mais aderente o paciente estiver ao tratamento, melhor ele vai, né? Melhor ele vai em todo o curso do seu tratamento. Então, quanto mais ele estiver confiante e quanto mais ele estiver acreditando que aquele evento ele pode passar de uma melhor forma, sabe? Então, se a equipe multi dando todo o colchão para que ele passe da melhor forma durante esse tratamento, também a gente vai conseguir benefícios oncológicos melhores. E essa questão do acompanhamento do profissional de estética com a visão da estética paliativa humanizada, ela se estende, ela atua diretamente ao paciente, mas ela também se estende aos familiares ou aos cuidadores.
Você tem alguma experiência relacionada a familiares e a cuidadores de ter esse acompanhamento e ter uma melhora na qualidade de vida junto à situação que o paciente apresenta no momento do tratamento da doença? Isabel, essa pergunta é uma pergunta de extremo interesse meu, tá? Assim, você tocou em algo que realmente é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque algumas vezes a gente foca muito como médico no paciente, né? Mas, como, em especial porque a oncologia é uma especialidade extremamente complexa, né? A gente tem que ir em torno do paciente. Tudo que está junto dele, né? É igual pediatria. Pediatria, não basta a gente ver a criança, a gente tem que ver os pais, que cuidam da criança e etc. A mesma coisa acontece com o paciente oncológico. Eu tenho que entender quem que é o cuidador principal desse paciente, como ele funciona, né? e me preocupar bastante com o que a gente chama de síndrome do cuidador doente, tá? Então, o cuidador, ele deixa tanto de viver a vida dele para viver a vida do outro, que muitas vezes ele fica disponível do paciente oncológico, né? E a gente vê isso todos os dias. E eu convido até você, né, que eu sei que gosta bastante de estar a pesquisa, a gente talvez desenvolva, né, para a gente estudar dessa pessoa, né, desse cuidador. Eu acho que é super importante isso. Esse olhar, ele é extremamente importante. Eu acho que, inclusive, a estética paliativa e humanizada, ela deve estender o cuidado não apenas ao paciente oncológico, mas também às pessoas que estão cuidando desse paciente oncológico, que muitas vezes elas deixam de viver a própria vida para viver a vida do paciente. Junto a essa tua colocação, doutora, como eu trabalho junto ao CIA, porque hoje eu estou aqui convidada pela Bonavita, mas a minha atuação maior é junto ao CIA. E o ano passado, nos projetos de atendimento aos pacientes da oncologia, no projeto Bem Viver na Oncologia, nós começamos a perceber a necessidade de estar cuidando de quem cuida também, porque às vezes o próprio depoimento do paciente junto ao atendimento que o projeto acompanha, há relatos das pessoas falando que dos pacientes falando que estão preocupados com a saúde do seu cuidador, porque percebe que está tomando muito o tempo e envolvimento do cuidador junto a ele. Então, eu creio que essa preocupação, ela também pesa muito para o paciente no momento da questão da doença, do tratamento da doença, né? Então, isso fica um convite para você que está nos assistindo nesse webinar e entendendo um pouco mais sobre estética paliativa e humanizada, o atendimento da humanização dentro da área da estética, que se muitas vezes você não se identifica com o chamado de cuidar do paciente, porque você não consegue estar lidando com a pessoa doente, visualmente falando, você poderia estar estendendo o teu trabalho de humanização junto aos cuidadores, para que tenha um reflexo de uma forma direta e indireta na saúde do paciente da oncologia ou de qualquer outra doença que esteja sendo acompanhado naquele paciente, porque a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, elas não são somente na parte da oncologia, tem outras também. E como médica oncológica, doutora Maria Cristina, você já conhecia a atuação do profissional de estética junto a essa equipe interdisciplinar e o quanto você percebe a responsabilidade, ou melhor, vamos mudar o termo, o quanto você percebe a importância de ter um profissional da estética atuando junto nessa equipe interdisciplinar? Então, a primeira pergunta, sim, eu já conhecia, né, e isso foi muito bem apresentado, até principalmente a Vanessa, que é uma das pessoas que traz esse selo de estética paliativa para nós, tem o trabalho, né, desses profissionais, porque eu acredito que sim, muda muito em relação ao benefício do paciente, tá? Alguns pacientes meus já utilizam desse serviço, e que eu acho que
ele tem que andar junto aí com todos os outros cuidados do paciente. No entanto, eu gostaria de ver uma maior ainda, né? Eu gostaria de ver realmente que isso fosse disseminado, né, para nós, e que isso fizesse parte de todo um contexto, que a gente pudesse, ao mesmo tempo que a gente está encaminhando o paciente para outros profissionais, que a gente pudesse livremente estar encaminhando para os cuidados estéticos também, né? E aqui colocando cuidados estéticos de uma forma bastante... a gente tem um pouco de receio algumas vezes de falar cuidados estéticos, mas eu acho que cuidados estéticos a gente não tem que ter receio nenhum, né? O quanto a gente está vendo agora nessa pandemia, de preocupação das pessoas não ficarem de pijama o dia inteiro em casa, de estarem se olhando no espelho, se cuidando, né? Então, o quanto isso é importante para nós, seres humanos, né? O quanto é importante quanto a gente se mostra para as pessoas. E não há nada de errado nisso, né? A gente vê essa importância e vê esse cuidado também com o nosso eu, com a nossa casa, né? Então, eu acho que ter a integração do cuidado da alma, né, com o cuidado do que a gente apresenta para fora, né, da nossa lata, ele deve ser igualmente realizado. Então, eu espero que dentro em breve a gente veja a estética paliativa mais atuante. Olha só que bacana, gente. Isso mostra, então, para nós profissionais que estamos muito preocupados, porque eu recebo muito dúvidas de profissionais de estética mas, Isabel, e como chegar num profissional da medicina, da oncologia, como falar com o médico a respeito do que eu vou fazer? Falou, olha, se você domina aquilo que você faz, você tem segurança naquilo que você faz, você vai falar exatamente qual é a sua proposta de trabalho. Olha, eu faço acompanhamento de bem-estar para melhorar o autoestima, eu faço acompanhamento de pele para fortalecer o tecido e evitar as intercorrências junto aos tratamentos da doença. Eu faço um acompanhamento de cuidados especiais com mãos e pés. Então você tem que falar daquilo que você conhece, daquilo que você acredita, para chegar até esse profissional e ele poder entender essa importância da sua atuação. Então, por isso que a gente fala, não é somente o chamado para a área da estética paliativa, mas é sim uma importância de um profissional da estética estar atuando junto à equipe interdisciplinar para dar essa qualidade de vida ao paciente e ajudar ao tratamento que a medicina vem a propor para a doença. Ao mesmo tempo que o médico enxerga o paciente como um ser holístico e global, todos os outros da equipe interdisciplinar também enxergar desta forma e assim a gente poder ter uma melhor qualidade nos resultados dos tratamentos, melhor qualidade no autoestima, né? Bom, a próxima pergunta você já respondeu também, que era qual a importância de uma equipe interdisciplinar junto a tratamentos oncológicos, né? Não precisamos repetir aqui. E uma última participação. Você acredita que os cuidados da saúde estética, principalmente os cuidados com o maior órgão do corpo humano, que é a pele, que é onde a gente mais atua no ato de paliar, diminuem as aflições e minimizam dores diárias dos pacientes na oncologia? Sim, a gente precisa ainda de desenvolver mais estudos, né? Eu acho que até a CIA se propõe a isso, né? Para que a gente possa comprovar por até alguns fatores bioquímicos que isso acontece, mas a gente vê por relatos de qualidade de vida, de questionários de qualidade de vida, que sim, os pacientes eles trazem para nós um alívio não apenas na qualidade da pele, né, melhorar a qualidade da pele, como também do toque, do cuidado, do desenvolvimento de algo mais até difícil de ser mensurado, que é sobre-humano, né, que é o cuidado que a gente tem com o próximo. Então, a gente vê sim que os pacientes que utilizam, né, dessa área de atuação, que os pacientes que procuram esse cuidado, eles vão ter desfechos melhores, né? E desfechos que eu digo até um pouquinho subjetivo da gente falar, mas a gente tem alguns estudos que mostram desfechos bioquímicos, como diminuição do cortisol, por exemplo,
né? Então, a gente já tem esses estudos pequenos, mas que já dão pistas para nós que realmente o que as pessoas dizem é o que a gente tem que repetir no corpo humano, tá? Sim, e também o que a gente pode estar relembrando, pessoal, que nós, quando nós estudamos na nossa formação de base, é sobre radicais livres e a oxidação, o estresse oxidativo. O fato de um paciente estar passando por uma doença crônica, aqui no caso nós estamos falando da oncologia, eu tenho o aumento de estresse oxidativo por multifatoriedades. Eu tenho pelo próprio tratamento que vai acompanhar as questões da doença, então o tratamento da doença em si, como eu também tenho a influência da baixa autoestima, do estresse todo que o paciente passa durante essas fases de tratamento. Então, a partir do momento do diagnóstico, nós temos toda a capacidade de estar acompanhando esse paciente para uma massagem relaxante, diminuindo o cortisol, diminuindo o estresse, aumentando essa relação interpessoal do toque que acompanha na drenagem linfática, na massagem relaxante, no cuidado da pele facial. É claro, vamos nos dispor ali a nos identificar com essa área e sim desenvolver vários estudos clínicos que possam trazer a comprovação científica de tudo isso, porque a gente já tem como uma mensuração de relatos de pacientes dessa melhora, mas cabe a nós, da área da estética, começarmos a pensar em desenvolver esses estudos também para nós ganharmos o espaço para estar atuando na equipe interdisciplinar, certo? Então, gente, o que hoje nós tínhamos para mostrar para vocês era esse olhar clínico, literalmente clínico, né? Que nós estamos falando aqui com a área da saúde, que é a área médica, que acompanha os pacientes e que, graças a Deus, hoje a gente encontra profissionais que não enxergam mais somente a doença. A doutora Maria Cristina é uma dessas profissionais que ela relata muito nas nossas conversas que o paciente ele não é a doença, o paciente ele é um contexto, ele é uma história, ele é um todo. E o entender essa história, o que envolve esse paciente, faz com que a gente também entenda muito sobre a doença e muito sobre os acompanhamentos interdisciplinar que trazem a qualidade de vida durante esse período de tratamento, ou pelo menos esse período de espaço entre diagnóstico ou até a finitude, dependendo do caso, o quadro do paciente em si. Doutora Maria Cristina, eu gostaria de deixar agora a palavra para você falar um pouco mais sobre, digamos assim, as mensagens finais, né, para os profissionais que estão nos ouvindo. Lembrando que os profissionais aqui, eles são muito relacionados à parte da estética e da saúde estética, como, por exemplo, o fisioterapeuta, o esteticista, o biomédico. Quais seriam as suas palavras finais para a gente trazer esse convite a esses profissionais que estão enxergando esse novo olhar da estética e conhecendo essa nova especialização que a estética pode estar oferecendo? Bem, então, como palavras finais, eu acho que eu não poderia deixar de agradecer, né, a todos que se propõem a entrar no time da oncologia. Quanto mais braços a gente tem, melhor a gente pode abraçar o paciente, né? Então, claro que quanto mais caloroso é o cuidado, mais carregado de ciência também, eu acho que a gente pode trazer credibilidade ao nosso cuidado, a gente pode trazer uma atenção ao nosso cuidado, que é bastante importante. Então, aliando esses profissionais que vêm com esse gás para ajudar os pacientes, eu acho que a gente deve receber todos muito bem, né? Então, eu agradeço muito, imensamente, primeiramente, de conhecer o trabalho de vocês, de abrir, né, realmente novos horizontes para que a gente possa trazer mais cuidados e mais dias qualidade dos dias aos nossos pacientes. Então, acho que fica como grande mensagem. Realmente, o curso não é fácil, muitas vezes a gente vai ver pacientes com vidas difíceis, porém, o quanto
a gente acrescentar algo bom na vida desse paciente. Então, eu acho que aí fica a grande mensagem que eu deixo para todos nesse dia. E quanto a mim, Isabel Piatti, eu deixo aqui a mensagem a vocês, convidando a todos que estão assistindo a esse webinar a conhecer um pouquinho mais sobre a estética paliativa humanizada e os olhares da estética paliativa humanizada, os olhares dentro da oncologia, dentro de um diabéticos, de um transplantado, enfim, de todos aqueles que precisam desse acompanhamento que é o toque, a dedicação, o conforto, o acolhimento. E sabendo que a estética, ela é o início de formação de base. Você precisa entender da estética, entender das alterações, daquilo que você escolheu como uma especialização dentro da área da estética, para estar atuando com segurança, com maior proposta de tratamentos e o que esses tratamentos vão trazer como qualidade de vida. Então, novamente, eu agradeço aqui a doutora Maria Cristina, médica oncologista, que pôde trazer um pouquinho do olhar dela junto a nós, da área da saúde estética e da estética, onde estamos em um novo caminho, percebendo o chamado, sabendo que é uma nova especialização, um novo olhar, que pode ser o que está identificado com você. Estamos com vários webinars com assunto dentro dessa área e eu deixo aqui o convite a todos vocês para estar sempre acompanhando nas mídias os próximos assuntos que serão abordados. Até uma próxima. Até mais.